como o cérebro do seu cliente funciona para ele dar sim para o seu atendimento e para o seu orçamento, ok? Vamos lá. Nosso sistema dos mamíferos, tá? Ele tem uma parte que chama sistema límbico, ok? Que é essa parte vermelhinha que eu desenhei aqui, tá? Isso é uma parte do nosso cérebro. E a função dele é agir pela nossa parte vital da vida. Então ele vai trabalhar muitas emoções, a parte do instinto, tá? O instinto de sobrevivência. Todas as nossas decisões que a gente toma, por mais importantes que a gente ache que elas são, né? Que elas não são tão instintivas, esse sistema límbico ele vai agir através do controle das emoções e através do controle da nossa parte vital, tá? Então ele controla toda a nossa vitalidade, então aquilo que vai nos manter vivos, ok? Então as emoções estão completamente correlacionadas ao sistema límbico, tá? Bem, com o desenvolvimento da evolução das espécies, a espécie humana ela adquiriu uma camada em volta desse sistema límbico que é chamada de neocórtex. Tá? Neocórtex, ok? Esse neocórtex, ele é responsável por processar os dados, as informações que você tem, tá? Então ele é que vai raciocinar, que vai trazer dados, é ele que nos diferencia das outras espécies, né, de mamíferos. A gente tem uma capacidade de resolução muito superior ao dos outros mamíferos. Tá, então vamos pensar. Um cachorro, por exemplo, ele consegue trabalhar a parte instintiva dele, então ele sabe que se você der alguma contrapartida de alimento, etc., ele faz algumas atividades, ele sente o que a gente está fazendo, ele responde aos nossos comandos. Porém, ele não raciocina para isso, porque ele só trabalha a parte do sistema límbico, ok? Então ele ativa só essa parte do sistema límbico. Já o ser humano, ele raciocina para tomar as decisões, tá? Mas o que é mais interessante é que no processo de decisão da grande maioria, né, dos seres humanos, a grande maioria das decisões nossas, elas são tomadas pelo sistema límbico. A gente tem a sensação de que a gente está racionalizando, que a gente está tomando todos os cuidados, que a gente está analisando dados, estatísticas para tomar as decisões, mas de fato o grande potencial de decisão ele vem do sistema límbico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que trabalhar com as emoções do seu cliente. Só ativando as emoções do seu cliente, você consegue com facilidade que ele diga sim para o seu orçamento ou diga sim para o seu atendimento. Então as pessoas não levam isso em consideração e às vezes trazem uma série de raciocínios lógicos para aquele cliente e na verdade você não pegou ele pela emoção. É importante o raciocínio porque algumas pessoas precisam dele para tomar a decisão final. Mas a decisão final dele às vezes já estava atrelada lá no início, quando você cativou ele, você conectou com esse cliente através da emoção. E esse processo de venda, dizer sim ou não, ele está completamente correlacionado a esse sistema límbico, tá? Ao tanto que você, como fornecedor de um evento dele, conseguiu trabalhar a emoção dele, tá bom? E para isso a gente tem uma ferramenta maravilhosa que se chama gatilhos mentais. Eu sou apaixonada com esse tema, tá? Quem me conhece sabe que eu já trabalho esse tema nas minhas empresas há muito tempo e eu sempre tenho algumas ações. As pessoas acham que eu sou extremamente criativa e na verdade eu sempre pauto por algum gatilho mental. Existe uma infinidade deles, alguns como variações de nomes, enfim. Mas é muito importante que vocês, toda vez que vocês forem trabalhar um gatilho mental, vocês trabalhem ele com integridade, tá? Assim como qualquer ferramenta de marketing, de gestão, enfim, qualquer ferramenta que você usa na sua vida, você pode trabalhar ela para o bem e para o mal. E às vezes as pessoas se atrapalham muito e acabam não tendo integridade. Isso compromete o seu posicionamento como marca, como empresa e como pessoa profissional também. Então a integridade é importante para ser usada em qualquer gatilho mental. Então qualquer coisa que eu vou ensinar, vou dar alguma dica para vocês, não finjam, não mintam. Tenham a integridade como base de vocês. A gente chama isso de ética, né? Mas eu gosto de falar integridade porque além de ter ética, que está mais relacionada à parte profissional, existem valores também, como pessoa, como indivíduo, muito importantes. Então, integridade é essencial para você trabalhar gatilho mental nas suas relações profissionais, tá? Então, vamos lá. Os gatilhos mentais, eles fazem com que o seu cliente tenha atenção para você, faz com que você consiga reter o seu cliente que já te deu atenção e faz você conectar com o seu cliente. Então, é um caminho, tá? Primeiro você consegue atrair a atenção do seu cliente, depois você retém a atenção desse cliente, depois você se conecta com ele, tá? Dificilmente o cliente já vai conectar de cara. Ele presta atenção, às vezes no mesmo instante ele consegue fazer todo o processo, mas existe degraus aí que você vai acompanhando até você atingir de fato uma conexão forte com esse cliente seu, tá?
E eu quero dar exemplo para vocês de um gatilho mental que eu sou apaixonada também, é o gatilho mental da história. O gatilho mental da história, ele, na minha opinião, é o mais abrangente. Ele consegue ter a atenção do seu cliente, reter o seu cliente e conectar com ele. Você pode usar o gatilho mental em dois tipos de situação. Você pode trabalhar a história de algum cliente que você tenha, né? Ou a sua própria história, tá? Então, você vai trabalhar a história do seu cliente, contando, vamos supor que o cliente chega e ele contou alguma coisa que você lembrou de um outro cliente que você já atendeu. Isso não pode ser forçado, tá, gente? Isso tem que ser muito natural. Quanto mais tempo você tem de mercado, mais repertório você vai ter. E às vezes você vai contar uma história e na segunda vez que você contar, você já conta com outra propriedade, você já consegue encurtar e ser mais enfático naquele ponto que você quer evidenciar, tá? Às vezes você percebe que você foi muito detalhado, para alguns clientes faz muito sentido, tem cliente que gosta dessa percepção de detalhe, e alguns outros clientes são mais práticos, querem ter um pouco mais de agilidade. Então você tem que ir criando esse storytelling seu de acordo também com a fala sua, tem que ser de acordo com a persona, com o cliente que está te ouvindo do outro lado. Mas ele é um gatilho sensacional, tá? Então você pode estudar as histórias do seu cliente, aqueles clientes que você já atendeu e fazer conexões com aquele possível cliente que está ali no atendimento, seja pessoal, por telefone, por WhatsApp. Então ele vai evidenciar alguma coisa e você vai contar uma história para ele. E essa história tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Mostrar para o seu cliente que você tem credibilidade, que você tem posicionamento, que você tem entrega muito importante, tá? Então, um dos gatilhos importantes que a gente pode ter, por exemplo, é contar para o seu cliente, né, de alguma situação que você passou e que você conseguiu passar por ela, né, transpor essa situação com o seu profissionalismo, mesmo havendo falhas, que é importante mostrar para o cliente que sim, certamente vão ter falhas, afinal a gente trabalha com eventualidade, né? O evento é isso. E é muito importante você transmitir para ele que mesmo havendo falhas, você se esforça para ter a melhor entrega possível, tá? Então esse tipo de posicionamento é muito interessante. Então você vai, vamos supor que ele cita o lugar que ele pretende casar, ou ele quer casar na praia, e você vai contar uma história agradável, porque nesse momento você está tentando atingir a conexão com esse cliente, né? Você não tem a conexão dele ainda. Então você não vai chegar falando para ele de coisas ruins, né? Porque ele vai falar, gente, mas esse cara é muito negativo, só falou coisas negativas, eu tô aqui atrás de sonho. Então esse primeiro momento, é difícil você trabalhar muito com coisas negativas, ele é importante em outro tipo de gatilho mental. A gente estuda vários gatilhos mentais no método Trust. Ele é importante no gatilho mental que a gente chama de dor e prazer, porém ele tem que ser usado na hora certa, senão o cliente pode te achar muito negativo, porque você está jogando água fria, né, no sonho dele. Então olha só, a história do cliente você pode trazer nesse sentido, né, de que você pode fazer uma conexão de alguma coisa que ele falou, naquela fala que ele teve com você. Isso é um gatilho mental que a gente chama de conexão, um gatilho mental de conversa. Você já se conectou, já começou a conversar com o seu cliente, já percebeu algumas características dele. Aí você vai trazer de um outro cliente que aconteceu e contar algo positivo e alguma coisa que você teve uma atitude que fez uma diferença enorme para a entrega final do seu trabalho, tá? Bem, e você pode contar um outro tipo de história, que é a sua história. A sua história também é muito importante. Como que você começou nesse mercado? O que te fez apaixonar? Às vezes, a forma como você começou, ela não tem uma história muito atrativa, mas em algum momento ali você tomou aquilo como realmente propósito da sua vida, né? E a forma de você contar, o que te fez apaixonar por essa área, o que te fez abrir mão de uma série de coisas que um fornecedor de eventos abre mão, do final de semana, de estar com a família, de trabalhar no final de semana e não conseguir folgar durante a semana porque ele tem que atender os próximos clientes ou os possíveis clientes. Então tudo isso é muito abrir mão, né? E às vezes as pessoas não deixam isso claro. Por que elas escolheram, né, fazer esse segmento e se dedicar a isso, abrir mão de tantas coisas? Em algum momento ali você se apaixonou, aí você volta lá atrás e lembra o que te fez escolher esse segmento. Comece a construir essa história, tenha o hábito de fazer isso. A primeira vez que você contar, na hora que você estiver atendendo um futuro cliente, às vezes você não vai se sentir tão confortável. Na segunda vez você já adequa o seu discurso e você começa a perceber. E cada vez que você contar a sua história, você vai fortalecer para você mesmo aquela sementinha que você tinha quando você decidiu
né, empreender e começar um negócio dentro da área de eventos. Isso é bom também, é terapêutico, né? E além disso, o outro cliente, o outro, né, que está ali na outra ponta, ele vai começar a te entender, a respeitar melhor o seu trabalho, a colocar valor. Então, toda essa história que você conta, além de conectar com o seu cliente, que é o objetivo principal da história, é você trazer esse cliente mais para perto de você e ele perceber os valores, a sua entrega completamente diferente dos seus concorrentes. Então tem algumas coisas do gatilho mental de história que são muito importantes, tá? Então a história, ela é usada ao longo de muitos e muitos anos para passar conhecimento. É por isso que as crianças gostam tanto de história. A história é uma forma lúdica, às vezes para criança, ou de forma real, com uma coisa que realmente aconteceu, das pessoas perceberem cada detalhe, cada momento da história, e com isso elas gravam, elas memorizam de uma forma mais rápida. Então você consegue criar essa conexão e o cliente lembrar de você depois. Ah, porque ele te contou uma história, enfim. É uma forma muito fácil de você reter a atenção do seu cliente. Porque quando você vai contar uma história, a pessoa fica sem graça de não ouvir até o final, né? Ela tá ali, ela precisa ouvir. É lógico que você não vai contar uma história extremamente longa, né, gente? Você tem que ter bom senso, você tem que ter percepção, principalmente se for ao vivo, né? Você tem que ter essa percepção se o cliente tá gostando ou não, para você encurtar, abreviar essa história aí. Mas quando você tá ouvindo uma história, né, você consegue ter mais atenção aos detalhes. Você fica querendo saber o final. Até uma história ruim, você já ouviu alguém contando uma piada ruim, seja num vídeo no Instagram, por exemplo, e você fala, não, peraí, tá tão ruim que eu vou assistir até o final pra ver como é que é esse final de história, talvez o negócio melhore até o final. Então a gente tem a tendência de ouvir até o final quando é uma história. Diferente da pessoa chegar ali e falar assim, olha, meu trabalho é assim, é o meu álbum dessa forma, aqui tá o papel que eu utilizo, ou na assessoria eu uso tantas recepções, aqui tem uma planilha, tem a forma como eu trabalho, o planejamento, olha aqui. Não tem uma história, não tem uma conexão. Esses dados muito numéricos, essa parte de processamento, ele está lá no neocórtex que eu expliquei. Então ele é uma coisa que vai ajudar na decisão, mas não é o que faz a pessoa dizer sim, tá? O que faz a pessoa dizer sim é a emoção. E você precisa se conectar com ela para ela poder entender as suas emoções, você conseguir transmitir isso. E o gatilho mental de história, ele faz isso maravilhosamente bem, tá? E você tem a riqueza de detalhes de uma história, né? Quando você conta uma história de um terceiro, uma história que você não estava presente, você está contando aquilo ali. Agora, quando você está ali envolvido, a forma, o tom de voz, você consegue transmitir emoção para a pessoa que está te ouvindo. Tem uns estudos da neurociência que eles fazem um mapeamento cerebral e quando a pessoa está tendo o mesmo tipo de informação de uma forma direta, apenas com dados, ela atinge de 1 a 2 regiões do cérebro. E quando você consegue narrar para ela através de uma história, no final você está passando o mesmo tipo de informação, tá? Você ativa de 7 a 8 partes do cérebro. Por quê? Porque você ativa a parte das emoções, a parte sensorial. E isso é muito importante, tá? Então, trabalhem essa parte da emoção do cliente, né? E principalmente essa emoção de conectar você com ele, dele perceber que você está no segmento de evento, que você tem um propósito, que você gosta dessa área, né? Isso é muito importante.